Bom, se você acompanha o canal, viu que recentemente eu montei esse PC Gamer aqui usando dupla refrigeração líquida com um processador top de linha, o Intel Core i9 10900K. Um processador desbloqueado para overclock com 10 núcleos, 20 threads, um processador extremamente forte da Intel da 10ª geração. E quando você pensa num projeto desse com um processador parrudo, você precisa de uma placa-mãe forte, uma placa-mãe que tem um VRM que vai dar conta do monstro. Então, eu escolhi para esse projeto aqui uma Asus TUF Game Z490 Plus. É uma placa-mãe que tem o melhor chipset Intel para a 10ª geração, que é o Z490, uma placa-mãe repleta de recursos. E se você atualizar a BIOS, você também pode colocar aqui um processador de 11ª geração. E combinou perfeitamente aqui o i9 com a Z490 Plus TUF Game da Asus. Essa placa-mãe é fabricada no Brasil, nota, vem escrito placa-mãe. E aqui vem escrito, ó, fabricado na Zona Franca de Manaus. Então, um produto feito aqui no Brasil que tem uma certa isenção fiscal, então o preço costuma ser bem atrativo comparado a outras Z490. Eu vou mostrar aqui para vocês todos os detalhes dessa placa-mãe, vem comigo. Bom, então vamos lá conhecer aqui todos os detalhes da placa da Asus TUF Game Z490 Plus. Deixa eu tirar a placa-mãe aqui da caixa e ver tudo que acompanha aqui. A placa-mãe vem embalada aqui num saco antistático. Acompanha um espelho aqui com grafismo da TUF aqui. Preto é aquele espelho que tem uma espuminha na parte de trás. Acompanha uma cartela com adesivo aqui para você colar na bateria. Eu acho bem legal esse adesivo da TUF aqui. Que acompanha CD de drivers, que nós não vamos usar. Vamos baixar direto da internet o driver mais atual. Um livreto aqui com dicas de montagem. Um cartão aqui com certificado de confiabilidade TUF. Uma borrachinha aqui que vai servir para você colocar no M2, que só tem um lado, para servir de apoio. Os parafusos e bucha de fixação para o SSD NVMe M.2. Dois cabos SATA, um reto e um em ângulo. E um suporte da Asus aqui bem interessante para você colocar uma pequena fan em qualquer lugar da placa-mãe. Essa parte vai parafusada aqui no lugar do parafuso lá, e você pode instalar uma fan aqui de 40 milímetros, um suporte bem interessante. Podia vir a fan, né, Asus? Então vamos lá, o primeiro detalhe que você vai ver aqui é o socket LGA1200. Essa placa originalmente foi feita para a 10ª geração, mas com upgrade de BIOS também aceita a 11ª geração. Eu estou passando aí na tela para vocês a lista completa de processadores que essa placa-mãe aceita. Lembrando que o ideal aqui é você montar um processador com final K, já que essa placa é totalmente desbloqueada para overclock. Então você pode montar aí um 10900K ou um 11900K sem problema nenhum. Aqui no meu caso eu vou montar um PC aqui para o cliente com um i9 10900K. Tá aí um processador top de linha da Intel 10/20, processador monstro. Falando um pouquinho aqui do layout da placa, vocês podem ver o grafismo, a placa preta com grafismo cinza e detalhes em amarelo. É uma placa muito bonita, ela tem um recorte aqui, ó, no PCB bem diferenciado, tanto aqui onde vai ter a porta SATA, aqui, que é uma característica da placa-mãe TUF, ter esse visual diferente aí no PCB. Falando aqui já do VRM, dá para ver um dissipador de calor muito grande aqui no VRM, completo, tanto nessa parte aqui quanto nessa parte, então um dissipador completo. E são ao todo aqui 12 fases, é 12 mais duas para o SOC e para o vídeo integrado, e 12 que na verdade são 6 vezes 2, ou seja, os componentes aqui são duplicados para que você tenha uma vida útil maior, um aquecimento menor do seu circuito. Então aqui você pode trabalhar tranquilamente com os processadores mais fortes Intel, tanto de 10ª quanto 11ª geração, fazendo overclock sem problema nenhum. Placa-mãe aqui com VRM forte para trabalhar frio e fazer overclock tranquilamente. Placa top de linha aí nesse quesito de VRM aqui. E a dissipação de calor bem grande, até essa parte aqui que normalmente é de plástico numa placa-mãe, aqui é parte do dissipador de calor de alumínio aqui com
frisos aqui para ter uma excelente dissipação térmica. Falando aqui das memórias, são 4 bancos de memória aqui. Essa parte é fixa, então a memória vai abrir aqui só de um lado. Tá na cor preto e cinza chumbo aqui os bancos para diferenciar o dual channel de uma maneira bem simples. Você pode colocar até 128 GB de memória RAM. Então 4 módulos de 32 GB no máximo, totalizando 128 GB. E a memória pode ter até 4.800 MHz. É lógico que o clock da memória vai depender da escolha do processador que você vai colocar aqui. Cada processador Intel tem um limite diferente de frequência de memória. Mas a placa-mãe aceita que até 4.800 MHz em overclock. Continuando aqui, nós temos um slot PCI Express 16X blindado aqui. Lembrando que nessa geração de chipset Z490, que é o PCI Express 3.0, tem mais um PCI Express que fisicamente é 16X, mas eletricamente é 4X. E mais 1, 2, 3 slots PCI Express 1X. Então, provavelmente você vai colocar a placa de vídeo aqui. E tá tudo certo, ainda tem slot para expansão aqui para você conectar outras placas, como placa de captura, uma placa de rede diferente ou algo do tipo. Para conexão de SSD M.2 NVMe de alta velocidade, eu tenho um slot aqui 2280 aqui nessa parte, próximo do processador. E tenho mais um escondido aqui debaixo desse dissipador de calor. Deixa eu remover para vocês darem uma olhada. Então eu tenho um dissipador de calor aqui bem parrudo aqui de alumínio, com um termopad aqui na parte de baixo. Na hora de instalar o M.2 você deve remover essa fitinha aqui para que o termopad tenha contato com o SSD M.2. E se você vai usar aqui nessa placa-mãe um NVMe que já tem um dissipador de calor, você vai usar aqui. E se o seu M.2 não tem dissipador de calor, você pode usar aqui. Ele já vem com a borrachinha aqui de proteção. E ele tem um tamanho maior, indo até 22/110. Deixa eu colocar de novo aqui o dissipador de calor no local. Então tá aí dissipador de calor já no lugar aqui. Então 2 M.2 NVMe para você colocar armazenamento. Aí falando de SATA, eu tenho 2 portas aqui na lateral. Deixa eu inclinar para vocês darem uma olhada. Então 2 portas SATAs aqui e mais 4 aqui. Então são 4, 5, 6 SATAs e 2 M.2. Falando aqui do chipset Z490, você vai ver toda uma parte aqui de dissipador de calor de alumínio bem parrudo, fazendo um design bem bacana com o logo da TUF aqui. A placa é ATX medindo 30,5 por 24,4 centímetros. Então se atente a esse detalhe se você escolher essa placa-mãe para ter um gabinete que aceita uma placa-mãe no formato ATX. Dando sequência aqui, vamos falar das conexões. Eu tenho aqui a conexão de 24 pinos para alimentação da placa-mãe, padrão ATX. E aqui no cantinho, uma de 8 e uma de 4. Lembrando que a de 8 é obrigatória se a sua fonte tem um conector, ligue também a de 4, principalmente se o seu objetivo é overclock, mas essa de 4 é opcional. Aproveitando para falar dos conectores aqui, eu tenho um conector CPU fan e CPU opcional aqui para você ligar o cooler ou water cooler, tem 2 aqui. Continuando aqui na lateral, eu tenho uma conexão RGB de 12 volts, 4 pinos. Mais uma conexão RGB aqui de 5 volts, 3 pinos. Continuando aqui, a conexão USB 3.0 para ligar no painel frontal. As 2 portas SATAs que eu já mencionei. E aqui na parte de baixo, mais uma conexão RGB de 12 volts, 4 pinos. Então eu tenho 2 de 12 volts, 4 pinos. Uma aqui e uma aqui. E uma aqui daquela ARGB de 3 pinos 5 volts. Então você pode usar qualquer modelo de RGB nessa placa. A conexão para o painel frontal. Também o jumper aqui para clean CMOS. 4 portas SATAs que eu já mencionei. Mais um conector para funk SHA-FAN 3. 2 conectores para USB 2.0. Mais um conector para funk SHA-FAN 2. Uma porta serial do tipo COM. E a conexão do áudio frontal. E eu ainda tenho aqui, ó, mais 2 conexões para fã. Então vamos contar quantas. É bastante conexão para fã, que é bem interessante para montar um projeto bem refrigerado. Então são 2, 4, 5, 6 conexões para fã.
Aqui você pode ver o áudio destacado com os capacitores próprios para áudio aqui nessa parte. E vamos dar uma olhada agora no espelho. Então você pode ver uma conexão aqui do tipo PS2 para teclado e mouse, duas USB 3.0. Se você usar vídeo integrado aqui, uma DisplayPort e uma HDMI. A USB aqui de 10 gigabit, você pode ver aqui uma normal e uma daquela reversível tipo C. Rede gigabit, mais duas portas USB 3.0 e o áudio incluindo aqui a saída óptica. Então tá aí uma placa repleta de recursos aqui também na parte de trás. Aproveitando para mostrar o dissipador aqui de calor mais de perto, dá uma olhada lá como fica bastante espaço aqui para circular o ar, ao contrário daquelas placas que o acabamento aqui é de plástico. Esse o acabamento é o próprio dissipador de calor do VRM, que é bem parrudo. Olha aí. Tem bastante alumínio para você fazer aquele overclock tranquilo. Bom, agora que você já viu todos os detalhes da placa-mãe da ASUS Z490 Plus Tough Game, eu quero mostrar para vocês a BIOS e o processo de atualização da BIOS passo a passo, para você poder utilizar nessa placa-mãe um processador de 11ª geração. E eu já vou deixar ela atualizada para o meu cliente, se ele quiser fazer um upgrade amanhã e ir para um processador de 11ª geração, a placa já vai ficar prontinha. Vem comigo. Eu vou reiniciar o PC aqui e vou ficar pressionando Delete para entrar no setup ou F2. Vai aparecer uma tela mostrando aí. É só na hora que estiver ligando, fazendo o post, ficar pressionando Delete. Apareceu a mensagem, pressione Delete ou F2 para entrar na BIOS. E tá aí a BIOS da ASUS, deixa eu mostrar os detalhes para vocês e a atualização. Bora lá! Então tô aqui na UEFI BIOS da ASUS, aqui no modo Easy Mode, no modo fácil. Como vocês podem ver aqui, ele tem opções de idioma aqui, vou clicar em English. Embora a placa-mãe seja fabricada no Brasil, eu não tenho opção português, mas vamos de inglês mesmo aqui. Aqui mostra o modelo da placa, Tough Game Z490 Plus, é a versão da BIOS 1208. O processador que está instalado aqui, o i9 10900K. Aqui a memória, 16 GB de memória DDR4, mas está mostrando que está rodando a 2133, porque eu ainda não ativei o XMP. Mas vamos lá primeiro aqui, atualizar a BIOS. Então, para atualizar a BIOS, eu vou entrar aqui no Advanced Mode. Aqui no modo avançado, eu vou vir aqui em Ferramentas, Tool, e vou abrir aqui o ASUS EZ Flash Utility 3. Então vamos lá aqui para o processo de atualização. A BIOS já está no pendrive aqui, ó, FS01, nessa pasta Tough Game Z490 Plus ASUS 2401, que é a nova versão. Olha a versão que eu estou no momento aqui, a 1208, que é do dia 21/7/2020. Então vamos atualizar aqui, vou abrir a pasta, lembrando que eu entrei lá no site da fabricante, fui em suporte, cliquei lá em BIOS e procurei a BIOS mais atual, baixei e copiei para o pendrive. Vou entrar aqui na pasta agora, vou selecionar um arquivo .cap aqui da BIOS. Vou dizer que eu quero ler o arquivo, yes. Ele mostra para mim que a nova versão 2401 é de uma data bem mais atual, ó, 27/4/2021, vou dizer que sim. Yes. Então tá aí, iniciou o processo de atualização da BIOS. Esse é aquele momento crítico que você torce para não ter nenhum problema, não faltar luz, não dar nenhum pico de energia, ou a máquina reiniciar ou desligar. Demora aproximadamente 5, 6 minutos para a atualização completa. Tá chegando no final aqui, vamos aguardar. Então ele exibe uma mensagem aqui no final, apareceu aí que foi atualizada com sucesso e que vai reiniciar. Não fica assustado, esse processo agora reinicia uma vez, desliga, liga, é normal, é só esperar acabar esse post, vai aparecer essa mensagem aqui, dizendo para você não fazer nada enquanto termina aqui o processo de atualização da BIOS, deixa acontecer, e aí a máquina reinicia novamente, tem que aguardar aqui fazer o post. E aí volta aqui a parte Tough Game aqui, apresenta uma mensagem de erro dizendo que a BIOS voltou aqui para o padrão de fábrica. Você aperta F1 para entrar no setup. Olha aqui, já atualizou a BIOS aqui, ó, Tough Game Z490 Plus BIOS versão 2401. Então agora que eu já estou com a última versão, eu já posso instalar aqui
nessa placa-mãe os processadores de 11ª geração também. Nota que a BIOS está totalmente desconfigurada. Esse daqui é o modo fácil da BIOS, né? Eu vou fazer a configuração aqui inicial, que você vai precisar fazer em qualquer tipo de computador. Basicamente aqui eu vou ativar o XMP da memória, já que ela está rodando a 2133 MHz. Então eu vou clicar aqui onde está Disable XMP e vou colocar Enable, habilitado. Habilitei o XMP da memória. Outra configuração que eu gosto de fazer aqui, eu vou vir aqui em procurar, ó, F9, e vou digitar aqui no campo Core. Ok? E eu vou habilitar esse item aqui, ó, ASUS Multicore Enhancement. Ou seja, eu quero liberar todo o potencial do meu processador i9 10900K sem nenhum tipo de limite, de power limit, para que eu tenha o máximo de desempenho durante todo o tempo. Tem um vídeo falando sobre isso no canal. Então eu vou colocar aqui, ó, Enable, remover todos os limites. Vou dar um ESC. E essa é a configuração básica que você precisa fazer na BIOS aqui. Eu vou dar uma passeada aqui por alguns elementos que são interessantes. Primeiro eu posso controlar a rotação dos fãs aqui em Keyfan Control. Então aqui eu posso escolher um modo pré-definido aqui, por exemplo, toda velocidade, Full Speed. Então a fan roda a toda velocidade. Ou colocar aqui na configuração Turbo, definindo uma curva de fan mais agressiva, ou no modo silencioso, ou no modo padrão. Se você quiser criar a sua própria curva de fan, você pode clicar aqui em Manual e clicar, segurar e arrastar aqui e definir a qual temperatura a fan vai ter qual rotação aqui. Criar uma curva de fan mais agressiva, consequentemente mais barulhenta, ou não. Aí basta clicar aqui em Aplicar. E a configuração está montada e você pode fazer isso para o CPU fan, para o Chafan 1, Chafan 2 e assim por diante. Vou voltar aqui para o padrão. Vou deixar aqui no modo padrão. Vou dar um ESC para sair. Aqui está a configuração de boot. Nota que ele está para inicializar aqui pelo meu SSD da Data Falcon de 512 GB. Se eu quiser, por exemplo, fazer a instalação do Windows aqui, eu posso colocar aqui o pendrive em primeiro lugar, simplesmente clicando, segurando e arrastando. Aqui eu coloquei o pendrive com o instalador do Windows. Vou voltar aqui para deixar o Windows que já está instalado. Vou entrar aqui agora nas configurações avançadas, aqui embaixo em Advanced Mode. E aqui você pode fazer todo tipo de configuração avançada, incluindo overclock. Então você tem aqui os principais menus, aqui os favoritos. Você tem as opções aqui no menu principal aqui para você ver toda a configuração da máquina. Tem aqui iTweaker, com as principais configurações de memória e de processador. Aqui no menu Advanced, você pode fazer todas as configurações avançadas na máquina no NVMe, USB e processador. Aqui em monitoramento, você pode ver todas as temperaturas e rotação das fãs. Aqui em boot, configurar a ordem de boot aqui por essa tela também. E aqui em Tool, você tem algumas ferramentas, por exemplo, a ferramenta que eu já mostrei para atualização da BIOS, que é a mais importante. E aqui no menu Sair, Exit, você tem a opção de carregar o padrão, sair e salvar as alterações, ou descartar as alterações se você não quer modificar o que você fez na BIOS. Eu vou voltar aqui para o modo fácil, Easy Mode, aqui na parte de baixo. A configuração aqui que eu preciso para essa máquina eu já fiz, eu habilitei o Multicore Enhanced e também o XMP. Basicamente é isso que você precisa fazer, a ordem de boot para instalar o sistema. Vou dar um F10 aqui, ele mostra para mim todas as alterações, vou dar um OK. Tá aí a BIOS da ASUS, sempre uma BIOS bem completa e simples de configurar. Bom, chegando aqui no final do vídeo, tem dois detalhes que eu quero ressaltar. O primeiro é que ela tem um RGB bem legal aqui, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo aqui. Uma fita ali no canto da placa-mãe que faz um reflexo bem bacana no gabinete. E um outro detalhe é que essa placa conta com um sistema de push aqui no cantinho, que são 4 LEDs ali, vem escrito na sequência CPU, DRAM, VGA e boot, e no caso de alguma falha, algum problema, vai ficar o LED ali aceso, indicando o problema na placa-mãe, ajudando você a fazer o debug aí, ou seja, encontrar algum tipo de problema. É uma placa bem interessante, eu estou deixando o link aí na descrição para quem estiver interessado. Então quem gostou, não esquece de largar aquele joinha, se inscrever no canal quem não é inscrito,
ativar a notificação para não perder nenhum vídeo. E a montagem desse PC Gamer completa eu vou deixar aí no final do vídeo para quem quiser acompanhar. Até a próxima!